Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, neste trimestre, estudando aqui na lição dos jovens e também na lição de adultos, o tema da aliança. Assunto muito importante, porque isso não se esgota lá no passado. A aliança Deus quer estabelecer conosco também, nós que somos o Israel espiritual, como já estudamos. A lição dos jovens, como sempre acontece, né? Toda semana tem uma tirinha aqui, você pode ver. Antigo versus o novo, a antiga aliança e a nova aliança. E aqui então aparece uma moça, e ela está coberta por um pano, por um manto, pecado, escravidão, carne. Depois ela diz: Pai, se o Senhor quiser, sua filha está pronta, e ela retira aquele manto que a cobria, e Jesus coloca na mão dela uma aliança, e aí 3 palavrinhas substituem aquelas outras: perdão, liberdade, espírito. Essa é a ideia, né? De que Deus quer estabelecer conosco uma aliança, e essa aliança envolve libertação, essa aliança envolve perdão, essa aliança envolve uma nova vida maravilhosa com Jesus. Aquela tirinha da lição dos jovens, ela consegue sintetizar bem essa ideia. Mas vamos aqui então para a lição dos adultos, a lição 7, aliança no Sinai. E o verso principal da lição desta semana é o seguinte, Êxodo 19, verso 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. E o resumo da semana é o seguinte, por meio de perguntas aqui, né? Quais imagens Deus usou para descrever seu relacionamento com Israel? Você viu que imagens bonitas, daqui a pouco vamos tratar delas. Imagens que falam de cuidado, de carinho. Outra pergunta, como as histórias do Êxodo e do Sinai se assemelham à salvação pessoal? Vamos ver isso também. Qual era a função da lei na aliança do Sinai? Se a salvação é pela fé, pela graça, se a atitude de Deus nessa aliança é uma atitude de graça e de oferta de salvação, por que existe uma lei? Para que a obediência, se somos salvos unicamente pela graça? A lição também trata desse ponto importante. Então, domingo, sobre asas de águia. A primeira metáfora que a lição apresenta aqui, justamente proveniente lá de Êxodo 19, é que Deus é como uma águia que nos leva em suas asas, né? E até a lição faz aqui um lembrete, né, do comportamento da águia com seus filhotes, quando os está ensinando a voar, do cuidado que ela tem com eles, né, do carinho, da proteção, enfim. E aqui Deus é comparado a uma águia que nos protege, que nos faz voar alto, né? E também há textos aqui como Deuteronômio 32, 1 e Oséias 11, que falam de Deus como um pai, aquele que pega a criança pela mão e a leva, a conduz. Então eu gosto de pensar nessas figuras porque elas me remetem à proteção e ao cuidado. Deus nos levando de mãos dadas pelo caminho. Esse era o plano de Deus para com o Israel, né? Na libertação do Egito, Deus o levou pela mão, digamos assim. Na libertação do Egito, Deus protegeu esse povo, e em todos os aspectos da aliança, nós vemos então Deus querendo proteger, guiar, conduzir e usar para o bem de todos esse povo especial. Na lição de segunda-feira, padrão de salvação. Aqui é interessante porque aparecem aqui 2 expressões que são recorrentes aqui na lição de segunda-feira, que são a palavra resgate e a palavra desceu. Claro que isso remete de modo muito especial a Jesus, porque foi ele quem desceu do céu à terra para nos salvar e foi o nosso resgatador. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui para vocês o que significa esse resgate, ou resgatador, ou Goel na Bíblia, né? Mas antes o texto diz assim, Êxodo 6, 6 e 7. Preste atenção quantas vezes aparece aqui o pronome eu, referindo-se a Deus. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, que é símbolo de pecado, de opressão, né? Vou libertá-los, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Viu como é repetida aqui a palavrinha eu, o pronome eu? Por quê? Porque Deus pessoalmente se envolveu na salvação, na libertação do povo. Como é bom saber disso, né? E depois, como eu disse, em Jesus,
ele vai fazer isso realmente de forma pessoal, vindo à Terra na forma humana, para nos resgatar, não mais do Egito, mas da escravidão do pecado. Aquela libertação do Êxodo é um tipo daquela libertação que Jesus faz conosco quando nos convertemos, quando o aceitamos como Salvador. Ele nos liberta do Egito do pecado e nos leva finalmente a Canaã, mas não mais a Canaã terrestre, a Canaã celestial, que é o nosso destino, que é o nosso grande sonho, a nossa grande esperança. Bem, como eu falei da palavra Goel, né? Eu vou resgatar vocês. Aqui, literalmente, o texto diz assim: eu agirei como o parente que resgata, ou o Goel, aquele parente resgatador. Há um comentário aqui de Bernard Ham, no livro His Way Out, ou seja, sua saída. Diz assim: a palavra resgatar, no verso 6, de Êxodo 6, se refere ao costume no qual um membro da família comprava de volta ou resgatava outro parente, especialmente quando esse membro estava em condição de escravidão. Olha a simbologia como é profunda e bonita. Escravidão por motivo de dívida, ou quando ainda estava em vias de entrar em escravidão. Aparentemente, Israel não tinha parente terrestre para resgatá-lo, mas agora Deus era o seu parente celestial, né? O parente de Israel agora era Deus, era o parente, então, resgatador, redentor do povo de Israel. Deus se tornou esse Goel, resgatador de Israel, que estava escravizado no Egito. Assim como Deus é o nosso Goel, é o nosso resgatador, aquele que nos livra do pecado, da escravidão do pecado. Como entender a ideia de resgatar ou comprar o povo da escravidão? Qual era o preço a pagar? O que isso revela sobre o nosso valor? Aí tem Marcos 10,45, Timóteo 2,6, Apocalipse 5,9. Todos esses textos dizem que ele veio dar a vida em resgate pelos pecadores. Apocalipse 5,9 diz que com o seu sangue comprou para si aquelas pessoas que foram resgatadas. Então, de fato, tudo na Bíblia apontava para Jesus como nosso resgatador, aquele que desceu para nos resgatar, para ser o nosso Goel, para ser aquele que realmente pagou a dívida de nós que estávamos escravizados pelo pecado. No sentido mais verdadeiro da ideia, somente quando Jesus desceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, podemos ser resgatados. Terça-feira, aliança no Sinai. Aqui nos faz lembrar que, na verdade, nós já estamos na quarta aliança de Deus. Nós já vimos a aliança de Deus com Adão, já estudamos aqui na lição da Escola Sabatina, a aliança de Deus com Noé, quando ele estabelece o arco do concerto ali como uma demonstração visível e física de que não mais o mundo seria destruído pelas águas de um dilúvio, e então Noé e sua família são os resgatados, né? São aqueles que foram salvos e foram o alvo da aliança de Deus. Depois nós temos a aliança de Deus com Abraão, quando Sara e Abraão têm o filho da promessa, e ali Abraão ele se torna o pai de uma multidão, o pai de uma nação que Deus queria usar como seu chamariz, como seu mostruário de bênçãos, né? Mas que, como já vimos, infelizmente, acabou não cumprindo o seu papel. Mas então a terceira aliança foi com Abraão. E a quarta aliança, a aliança do Sinai, com todo o povo que foi libertado do Egito, com aqueles homens e mulheres que foram levados por Moisés da escravidão egípcia para a terra prometida. E o interessante é que quando lemos aqui os capítulos 19 a 24 de Êxodo, nós percebemos aqui claramente a lição até compara com 3 montes, né? 3 ápices dessa narrativa, que são o Êxodo, a aliança de Deus com o seu povo no Sinai e o santuário. Sendo que essa aliança no Sinai, ela corresponde ao Everest desses montes aí, o monte mais elevado, mais destacado, né? Quando chegamos ali ao momento do Sinai, né? Ou melhor, quando lemos aí os capítulos 19 a 24, percebemos algumas ênfases, como por exemplo, a sequência aqui, né, bem clara, a chegada e acampamento de Israel ali aos pés do Sinai, a proposta de Deus de uma aliança com Israel, ele apresenta então a sua proposta de aliança, a resposta de Israel ao aceitar a aliança, eles aceitaram isso, preparativos para o recebimento formal da aliança, a proclamação dos 10 mandamentos, isso nós veremos com mais detalhes semana que vem, na lição da semana que vem, a lei da aliança. Moisés como mediador da aliança, princípios da aliança explicitados e a confirmação da aliança. Essa sequência fica muito clara quando estudamos aqui Êxodo 19
até 24. E o santuário é interessante porque Deus, veja, primeiramente eles não tinham ainda a Bíblia, né? A Bíblia completa, o cânon, sequer tinham ali a Torá, né? Então, o que acontece? Deus, e também temos que lembrar que era um povo que havia ficado séculos ali no Egito, uma nação politeísta, uma nação de ocultismo, pagã. Então eles aprenderam e desaprenderam muita coisa ao estar ali naquela nação. E quando são levados para o deserto, Deus tinha agora o desafio, juntamente com Moisés, de reeducar esse povo, de ensinar-lhes o que é essa aliança, o que é o plano da salvação, sem ter uma Bíblia ainda para ensiná-los. Bem, é neste momento que surge então o santuário. Que quando Moisés esteve no monte lá 40 dias em contato com Deus, não foi só para receber as tábuas da aliança com os 10 mandamentos. Ele recebeu muitas outras instruções que estão contidas na Torá, no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é de Moisés. E quando Moisés é orientado recebe, né, o projeto do santuário, e Deus ainda fala, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, e ele faz exatamente isso. Esse santuário era uma representação audiovisual, uma espécie de teatro, para que o povo entendesse muitas coisas. E a principal delas, que por causa do seu pecado, uma vítima inocente derramaria o sangue. O cordeiro que era sacrificado no santuário. Todas aquelas cerimônias, todas aquelas ofertas apontavam de alguma forma para Jesus. O próprio santuário era uma representação de Jesus, se você pensar bem, porque ali você tem a vítima, que é o cordeiro, perfeito, sem mancha, sem defeitos, porque representava Jesus, que é o sacrifício perfeito, sem pecado. Tem ali a pia, né, onde eles lavavam as mãos, e a pia da purificação, pode, quem sabe, apontar para o batismo, a purificação de Jesus como água da vida. Lá dentro do santo eles tinham ali o altar de incenso, a oração, a intercessão de Cristo, as orações que sobem para Deus como um perfume suave e agradável. A mesa dos 12 pães ázimos, Jesus é o pão da vida, sem fermento, o símbolo do pecado, não há pecado em Cristo. O castiçal com as 7 lâmpadas de azeite que ficavam continuamente acesas, Jesus é a luz do mundo. E no Santíssimo, passando então o segundo véu, a segunda cortina, havia a Arca da Aliança, dentro da qual estavam as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, e sobre ela uma tampa de ouro com 2 anjos, representando então o trono de Deus, a lei e a propiciação, a graça. Por isso que Jesus no Novo Testamento é chamado de a propiciação para os nossos pecados, uma alusão direta ao santuário e à Arca da Aliança. A tampa sobre os mandamentos, ou seja, a graça, ela cobre nossos pecados, para que possamos depois ser obedientes à lei, como veremos daqui a pouquinho aqui na lição. Então o santuário em si era realmente uma representação de Jesus, do plano da redenção, de maneira muito clara, vívida e audiovisual, como eu disse. Era a cruz antes da cruz, a Bíblia antes da Bíblia. Por meio dele, Deus foi ensinando aquele povo as verdades eternas. Lição de quarta-feira, Deus e Israel. O texto é Êxodo 19, 5 e 6, que diz: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Eu enfatizei aqui a palavrinha se, porque Deus nunca força, Ele sempre propõe. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, e se vocês guardarem a minha palavra, a minha aliança, vocês serão minha propriedade. E vocês serão um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Nós vimos isso já semana passada, que o plano de Deus para Israel é que eles fossem, como eu disse antes, né, um chamariz, um mostruário vívido, para que as pessoas tivessem o desejo de ter o mesmo Deus que os fazia prosperar, ser felizes, saudáveis, ter boas famílias, bons lares. Toda essa bênção que Deus queria derramar sobre Israel, na condição da fidelidade deles, seria um atrator das pessoas para Deus. Era o evangelho sendo pregado dessa forma naquele momento. Antes do ide, era interessante que as pessoas viessem. No Novo Testamento, a forma ela é modificada, digamos assim. No Antigo Testamento, a intenção de Deus é que os povos fossem até lá. Não que alguns não pudessem também levar a mensagem para outros povos, mas
A ideia de colocar, como já vimos, né, Israel ali numa confluência de continentes, era para que os povos, as pessoas, as caravanas, os viajantes, pudessem ter contato com um povo abençoado, um povo cheio de saúde, cheio de vida, cheio de alegria, longevo, para que então esses povos tivessem o desejo de conhecer o Deus daquele povo especial, o povo de Israel. No Novo Testamento, Jesus diz, agora vocês vão e preguem o Evangelho, mas a vontade de Deus para conosco é a mesma, que nós continuemos sendo um mostruário de Deus, que a nossa vida seja diferente, no bom sentido, que nós, por nosso comportamento, nossas palavras, nossa conduta, nossa honestidade, nossa bondade, nosso amor para com todas as pessoas, nossa hospitalidade, enfim, tudo aquilo que caracteriza a vida de um cristão, seja realmente uma luz, um atrativo, para que as pessoas possam se perguntar o que eles têm de diferente. O que há de especial nesse povo é Jesus. O plano de Deus continua sendo o mesmo para o Israel espiritual, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. A lição de quarta-feira diz assim, que eles, o povo, tiveram que cooperar. Até a libertação do Egito tinha envolvido sua cooperação. Se não tivessem feito o que o Senhor havia mandado, como colocar o sangue nos umbrais das portas, eles não teriam sido libertos. Era simples assim. Então, ou seja, na aliança que Deus faz com os seres humanos, nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que aceitar, nós temos que cumprir aquilo que está dito por Deus em sua palavra. Isso é uma aliança. Se eles não tivessem pintado os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro, não teriam sido salvos, poupados da destruição. E da mesma forma com Noé, se ele não tivesse entrado na arca, não teria sido salvo do dilúvio. E nós também, se não fizermos aquilo que Deus espera de nós, primeiramente aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal, Senhor da nossa vida, infelizmente as bênçãos da aliança não nos alcançam dessa forma. E finalmente, quinta-feira, promessas, né? É uma pena que Israel tenha feito tantas promessas, mas não as cumprido, né? Na verdade, houve uma ida de um extremo para outro. Esse Israel que tantas vezes apostatou, idolatrou, quebrou a lei de Deus, quebrou o santo sábado, esse Israel que se envolveu em prostituição espiritual acabava indo para cativeiros, acabava sendo punido porque Deus retirava as suas bênçãos ou sua proteção, porque Deus nunca força, como eu disse. Então, se eles não queriam saber de Deus, Deus, como um cavalheiro, se retirava. E eles colhiam os resultados dessa falta de proteção divina. Eles estavam tão calejados por cativeiros, por opressão, por problemas advindos do pecado, que quando Jesus vem à Terra, eles estavam numa fase, os fariseus especialmente, no outro extremo, estabeleceram tantas regras, tantas restrições para evitar novamente quebrar a lei, que a religião se tornou um fardo, algo opressor, opressivo. Tanto é que muitas vezes Jesus foi mal interpretado como tendo, quem sabe, quebrado o sábado, quando estava na verdade guardando o sábado corretamente, e eles interpretaram isso como desobediência à lei de Deus. Nada mais falso, né? Então, o que vemos aqui é Israel adotando uma postura de autojustificação. Por exemplo, Romanos capítulo 9, vamos ler aqui esse texto. Romanos capítulo 9, da pergunta 7, né, da lição de quinta-feira, nos ajuda a entender que extremo foi esse ao qual Israel foi e por que isso foi um problema. Romanos capítulo 9, versos 31 e 32, dizem assim: Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Depois, capítulo 10, já estamos aqui pertinho, né? Verso 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Hebreus 4, 1 e 2 diz a mesma coisa, né? Israel tentou buscar a justiça própria, uma salvação pelas obras, e esse é outro extremo perigoso a que se pode chegar. Um é desconsideração total da lei, o outro é abraçar a lei como se ela fosse instrumento de salvação. Não é. A lei é o padrão de Deus para a vida dos convertidos, dos salvos. A lei, ela mostra a vida que temos que levar, mas é Cristo quem nos perdoa primeiro e pela graça nos habilita a cumprir esses mandamentos, essa lei de Deus. Salvos pela graça para a prática das boas obras. Salvos pela graça de Cristo para viver uma vida em conformidade com a lei dele pelo poder dele. Infelizmente, Israel acabou colocando a lei numa posição que ela não
foi criada para ter. A posição de justificá-los, de recomendá-los diante de Deus, quem sabe até de salvá-los. Não é assim. Nós somos salvos pela graça, que isso fique muito claro. E a obediência à lei de Deus é uma resposta de amor a essa graça, a essa salvação. Lembre-se, na aliança quem propõe é Deus. Na aliança quem salva é Deus, quem liberta é Deus, quem arranca do Egito é Deus, quem provê o meio de salvação é Deus. A nossa contrapartida qual é? Fidelidade, obediência, por amor, em resposta à salvação que Ele nos oferece. Que essa lição tenha nos ajudado mais uma vez a entender qual é a resposta que se espera, né, daqueles que aceitam a aliança de Deus. Que essa lição tenha nos ajudado a mais uma vez entender que aquela aliança de Deus feita com o povo lá no Sinai é a mesma que Ele propõe para nós hoje. Salvação e obediência, salvação e fidelidade, porque isso é o melhor para nós. A lei de Deus é uma cerca de proteção que Ele coloca ao redor de seu povo, para que ele possa ser guardado dos males que há neste mundo de pecado. Aceite a aliança de Deus que Ele quer fazer com você também. E que isso seja uma grande bênção em sua vida e que isso faça com que você sinta o desejo de levar essa verdade salvadora a mais pessoas, para que elas possam também fazer parte da aliança de Deus com o seu Israel desse tempo do fim. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua infinita misericórdia, Tu nos perdoas, Tu nos purificas, Tu arranca de nós as roupas sujas e nos dá roupas limpas que representam Tua justiça santa. Obrigado pela graça, pela cruz de Cristo, pela salvação em Cristo. E, Pai querido, nos habilita, por favor, a cumprir Teus mandamentos. Ajuda-nos a perceber que a Tua lei é santa e boa para nós, para a nossa vida, e dá-nos o poder de vivê-la no dia a dia, em nossa vida. Obrigado, Senhor, por Tuas bênçãos, obrigado, Senhor, por esse caminho maravilhoso que Tu nos mostras, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo também, se você gostou desse conteúdo. Acionar o sininho aí para que você possa receber notificações de novos conteúdos aqui no canal. Um grande abraço. Semana que vem nós nos vemos aqui mais uma vez para estudar mais um pouco da lição da Escola Sabatina.